Ei, você sabia que esse podcast foi gravado no Carnaval? Pois é, isso foi antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, tudo que a gente falar aqui considera fora de época de coronavírus. Nesse momento, não dá pra gente fazer. Mas, depois que passar isso, vai dar pra voltar e, por enquanto, dá pra continuar tentando ter uma alimentação mais saudável, dá pra continuar fazendo alguma atividade física em casa, dá pra você escutar todos os nossos podcasts enquanto fica em casa, arruma alguma coisa, organiza seus guarda-roupas e siga as recomendações dos seus médicos e das autoridades de saúde. E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Samantha Barros. Ela que é nutricionista, fisiologista do exercício, blogueirinha, crossfiteira e uma simpatia de pessoa. Seja muito bem-vinda, Samantha. Você não precisa escolher entre o legume e o brigadeiro. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. E se você sabe que o biscoito recheado te faz mal, pra que você escolhe ele? Eu já não escolho tem uns bons anos. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. No programa de hoje vamos conversar sobre escolhas. Sim, escolhas boas, escolhas ruins. Será que existem boas e más escolhas ou será que só existem escolhas e suas consequências, seja para a saúde, seja para a vida? E no papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre elas. Já que a gente passou do carnaval, né? Já que a gente está entrando na terça-feira do ano, então vamos ter melhores escolhas, porque já era pra você estar com a sua atividade de volta, já era pra sua dieta estar de volta, já se foram 2 meses de 2020 e você ainda tá naquele de segunda-feira eu começo, depois eu começo, eu não sei da minha alimentação, eu tenho que agendar uma consulta com a nutricionista, com o médico e continua assim que 2021 já tá chegando, Natal já tá aí. E aí, Samantha? Será que a gente tem boas escolhas, más escolhas? Será que a gente sabe fazer escolhas? Olha, eu acho que quando a gente pensa em escolha, a gente tem sempre que pensar o seu objetivo, né? Algumas pessoas, na maioria das vezes, têm alguma doença, têm um objetivo de emagrecimento, têm um objetivo de hipertrofia. E aí, a partir daí que a pessoa começa a pensar, né? Se ela vai fazer melhores escolhas ou não. Infelizmente, hoje em dia não é automático, né? Por que eu não me alimento bem já? Por que não é uma coisa intrínseca, né? Por que a gente não sente que, poxa, assim como você quer sempre melhorar no trabalho, quer melhorar nos estudos, por que você não pensa que você tem que se alimentar bem, né? Isso, infelizmente, não acontece. As pessoas precisam de algum objetivo, de alguma motivação pra começar a pensar nisso, né? E às vezes a motivação é ver a morte pela greta, né? É chegar no médico lá e mostrar assim, doutora, como é que tá meu exame aqui? Filho, tá ruim. Deu ruim aí seus 30 anos, seus 40 anos. Essa é uma ótima motivação. Às vezes, exatamente. Então aí que as pessoas começam a pensar em mudar de estilo de vida e pensar nessas boas escolhas. O que, infelizmente, vem, acho que pela evolução mesmo, assim, né? De pensar que a mulher saiu de casa, a mulher também trabalha. Então acho que tem uma coisa aí mais, infelizmente, evolutiva. Por quê? Porque nossos avós não eram assim. Eles não tinham o que pensar muito, né? Assim, de ir no mercado e tem tudo pronto. Não. Então, antigamente, tinha tudo natural. Não tinha essa opção de pensar, vou fazer más escolhas, né? De pensar que vou no mercado e tem um empacotado com 10 ingredientes que eu nem conheço o nome, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensa que a gente tá vivendo uma confusão de o que eu vou escolher, eu não sei, hoje em dia as pessoas pensam muitas vezes que algum alimento empacotado é melhor do que algum outro natural. Mas não tem problema eu comer só comida? As pessoas estão tão confusas de realmente não saberem o que escolher que acaba que o papel do nutricionista tem sido cada vez mais importante. Da gente trazer pra mostrar o que são boas escolhas e o que não são boas escolhas. Eu sempre falo isso com os pacientes, que a partir do momento que você entende, né, sobre os alimentos, sobre a distribuição dos macronutrientes, dos micronutrientes, quando você vai em qualquer lugar, você vai numa padaria, você consegue fazer melhores escolhas. Sempre vai ter uma salada de fruta, sempre vai ter um ovinho, sempre vai ter, às vezes, um suco, sempre vai ter... sanduíche natural que sanduíche
sanduíche natural, exatamente. Pra que vai comer uma fritura, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse papel de estar educando novamente as pessoas, né? Desde criança, vejo como as crianças estão perdidas também. As mães, às vezes, estão trabalhando, então vai dar o dinheiro e a criança vai e compra o lanche frito, enfim, nesse sentido. Uma das funções desse podcast é a educação. Porque, assim, se a pessoa tiver a noção do que realmente vai fazer mais bem pra saúde dela, ela vai conseguir fazer melhores escolhas. Por mais que ela tenha que pensar um pouquinho, não, eu aprendi que é melhor eu comprar um queijo do que uma coxinha, né? Que vai ser menos processado, menos industrializado. Então eu vou preferir o queijo. Só que ela tem que raciocinar também o caso dela. Ah, não, mas eu não passo bem quando eu como derivado de leite. Então vai ter que pensar numa outra escolha. Então, assim, tem que juntar tanto o conhecimento que ela vai adquirir com uma nutricionista, ou escutando um podcast, ou lendo um livro, ou indo ao médico e escutando as orientações. Ela vai ter que juntar esse aprendizado com a forma como ela se sente ao comer os alimentos, né? Então, assim, é todo um conjunto de fatores ali para ela decidir qual escolha ela vai fazer. Sim, e aí vem o questionamento também de preço, né? De que, é muito caro ser saudável. Ou então, por exemplo, mas é ruim, legume é ruim, né? Exatamente, que vem essa questão do prazer, né? Então, assim, como que a gente vai associar tudo isso? Como que a gente vai conseguir fazer boas escolhas junto com um preço legal, junto com um sabor legal? Então aí que eu falo sempre de usar a criatividade, de receitas, de ir no Google. Gente, hoje em dia a gente tem muito acesso, né? A tantas informações, a e-books, de graça, enfim, até do governo. E esses dias eu tava zapeando na internet ali e tinham alguns desses vídeos de rede social, tinha um cozinheiro falando que legume não é ruim. Ruim é a sua capacidade de cozinhar, né? Então, o que acontece é que uma dica muito boa que eu sempre dou para os pacientes é de realmente abusar desses temperos, né, naturais. Você coloca um pouco aí de tempero fresco, desses orégano, manjericão, um pouco de azeite, coloca os legumes, né, assim, em forno, junto com a carne mesmo, já fica sensacional, já é uma refeição, tá pronto, é prático, às vezes coloca um queijinho, né, fica maravilhoso e aí dá mais uma opção saudável, mais uma forma de você conseguir comer os legumes, de pensar assim, não gosto tanto dele, mas a pessoa vai e come a vapor, sem graça. Só vai e coloca, né, sem gosto nenhum. Sem sal, sem tempero nenhum. Nada. Então, realmente, se você é uma pessoa que já tem dificuldade de introduzir na sua vida os alimentos, muito pouco provável que você vai gostar de primeiro de um brócolis. Então, realmente, vale a pena você ir testando. Até porque, pra gente realmente falar que não gosta de um alimento, a gente tem que experimentar no mínimo umas 10 vezes. E assim é com criança. Só que a diferença da criança pro adulto é que o adulto, ele já é assim, não e não. A criança, muitas vezes, a mãe tenta fazer de mais de uma forma. Agora, depois que a gente já é adulto, não gosto, tem aquele paladar infantil, a pessoa não tenta mais, não quer realmente se forçar, a não ser que precise. O engraçado é que muitos pais, aspas, obrigam ou forçam a criança a comer um determinado alimento porque ele sabe que aquele alimento faz bem, aquele alimento é nutritivo, aquele alimento é saudável, mas ele, enquanto adulto, não come. Ele não faz uso daquele alimento. Ele vira assim, não, come o brócolis porque é gostoso, faz bem. Mas o adulto não come, ele não dá o exemplo pra criança, né? Exato, até porque quando a gente para pra pensar mesmo, a criança só tem acesso àquilo que o pai e a mãe compram no mercado. Então, assim, fica complicado, né, assim, de pensar que o adulto vai fazer aquilo pra criança, mas pra ele mesmo não, né? Ele tá preocupado só com a criança, não tá preocupado com ele mesmo, com a saúde dele, né? Assim, de longevidade, de melhores escolhas mesmo. Então, eu acho que fica um pouco controverso isso aí, né? Fica assim, você quer fazer o bem pro seu filho, mas pra você mesmo não. E aí vem a parte do amor próprio. E até pensando no lado do filho, né? Imagina se eu virar e falar assim, olha, poxa, vai lá e faz atividade física, porque faz bem pra saúde. Ou você vai num cardiologista e o cara é gigante de gordo e tá com a camisa toda suja de gordura e fala assim, não, faz atividade física, tem uma alimentação melhor, porque faz bem pra saúde. Gera um bug no cérebro do paciente. E a mesma coisa da criança, né? O pai falando assim, come brócolis, que faz bem pra saúde, mas o pai ou a mãe não come brócolis, tipo, a criança fala assim, pô, se faz bem pra saúde e é gostoso, por que você não tá comendo? Por que eu que tenho que comer e você não? E a gente acha que criança é boba, né? Sei lá, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que as crianças estão ficando mais espertas, estão se atentando a esses detalhes que talvez a gente não se atentava quando era criança. E mesmo quando os adultos dão um exemplo, muitas vezes a criança realmente não sentiu prazer em comer aquele alimento, e aí, às vezes, os pais definem assim, ela não gosta disso.
Não, mas às vezes ela não gostou do tempero que usou aquele dia, não gostou da combinação dos alimentos, não gostou do formato que o legume ficou. Então, assim, vale a pena tentar de novo, de outras formas, misturar com arroz, fazer um dia cru, outro dia cozido, um dia de triângulo, outro dia de quadrado, né? Assim, ir variando, variar o tempero. Um dia coloca o orégano, outro dia coloca o alecrim, outro dia não coloca nenhuma erva, né? Assim, às vezes coloca só um azeite. E ir testando realmente para a criança poder experimentar mais vezes até achar uma forma que ela goste mais. E aí, investir em fazer mais vezes aquela forma. E mesmo isso serve para adulto também, né? Não só criança. O adulto, ele deve ter essa consciência de que ele precisa das vitaminas, precisa das fibras, precisa dos nutrientes que cada alimento natural tem e de uma forma variada, né? Que é o ideal, é não comer sempre a mesma coisa, tentar ir variando. Se ele tem essa consciência de que precisa, então vamos comer o que precisa e não só o que vai te dar prazer. Né? Você pode comer ali uma vez ou outra o que vai te dar prazer, ou fazer aquele alimento de uma forma que você acha o paladar mais agradável, mas você tem que se esforçar um pouquinho também, né? Pra fazer a sua parte ali da saúde. Porque fica um pouco fácil, né? O adulto falar pra criança, não. E agora, pra ele mesmo, ele não consegue falar um não, né? Por exemplo, de evitar de comer só hambúrguer, de comer só pizza, de comer, né? Então, assim, você tá fazendo com seu filho, mas pra você mesmo você não faz? Tem que pensar nisso, de tentar de várias formas, de várias combinações. Quase a sua criança interior, né? Treine isso com a sua criança interior. Tipo, eu não gosto e tal. A Ananda tem uma frase muito clássica dela, de falar assim, olha, você já tá bem grandinho pra comer e fazer só aquilo que você gosta, né? Então tá na hora de fazer outras coisas, de comer outras coisas que você não gosta. Quando o paciente bate o pé, né? Tipo, eu não gosto, eu não quero. Então então não vamos esperar o exame alterar, você tá ali em cima de uma cama, doente, pra poder fazer o que precisa. Já vamos começar agora. Fora que quando, né, realmente o paciente começa a mudar esse estilo de vida, é difícil, às vezes na primeira semana, pode ser, né, até se acostumar, mas depois, intestino funcionando, tudo funcionando, a tendência é que a pessoa realmente, por mais que demore, né, e que tenha várias oscilações durante a vida, né, a tendência é que a pessoa se sinta cada vez melhor. Então, assim, um ciclo de coisas boas começam a vir também, de amor próprio, de se sentir bem, de porque tá tudo funcionando, tá tudo ok. E aí, assim, a pessoa vai e depois percebe como que aquilo tava fazendo mal pra ela, né, depois que já passou tudo. E o efeito não vai vir em uma semana, talvez não vai vir em um mês, mas o efeito vai vir. Os benefícios vão aparecer, sejam estéticos ou seja na saúde. A Ananda também sempre fala isso, e a gente já falou isso em outros episódios. Você tem anos detonando a sua alimentação, anos detonando o seu corpo, e você quer um milagre ali em uma semana, um mês. Opa, não deu certo. Tem um mês que eu faço consulta com a Samantha, tem um mês que eu vou na doutora Fernanda e nada melhorou. Eu falei assim, como assim? Em um mês você quer um milagre? Infelizmente, o problema do imediatismo, né, das pessoas. E às vezes uma coisa que a gente tem que ensinar para as pessoas também é que não precisa ser uma mudança radical. Ela pode ir melhorando aos poucos. Hoje eu consegui comer verdura e legume, igual a pessoa me mandou no Instagram esses dias. Tipo, então além de correr ontem, eu ainda consegui comer legume e verdura hoje. Então, assim, a gente vai dando os exemplos, né? Vai mostrando que é possível. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai introduzindo aqueles hábitos melhores na vida dela. Eu fico brincando que eu troquei o mudança de estilo de vida, que eu costumava anotar no prontuário, né? Tipo, oriento MEV, que é mudança de estilo de vida, né? Tipo, porque isso eu oriento pra todo mundo. Durante a consulta, no final e tal. Aí eu falei que eu mudei a sigla, né? Que é melhora do estilo de vida, né? Ou melhora dos hábitos de vida. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir mudar totalmente. E até tem um bloqueio, né, contra essa palavra mudança. Tipo, pra pessoa querer mudar, ela tem que aceitar que alguma coisa tá errada. Então isso já é difícil para a pessoa. E aí ela pode escolher ir melhorando na alimentação, né? Então esse mês eu vou ir melhorando na alimentação. No mês que vem eu vou ir melhorando nos meus hábitos de atividade física. Então no lugar de eu subir de elevador, eu vou subir de escada. Então assim, e também não precisa ter um tempo determinado. Não, eu tô sentindo que agora eu consigo subir escada. Então vai lá e sobe escada. Eu consegui comprar uns legumes, vai lá e faz. Então assim, vai melhorando aos poucos, que
que com certeza vai te trazer um benefício. Se você tiver uma orientação direcionada, um planejamento alimentar, um planejamento de vida em si, um acompanhamento de um educador físico, com certeza vai ter um resultado muito melhor, muito mais rápido. Mas será que você vai conseguir mudar totalmente a sua vida também? Né? Então, ou melhorar, né? Ou melhorar, tipo, bruscamente. Né? Então, às vezes, vale a pena esse aos poucos. Eu sempre falo de pequenas metas atingíveis. Exatamente. Acho que até pro nosso psicológico mesmo, né? Trabalha melhor da gente pensar que, eu vou fazer exatamente um pouquinho e aí você vai e cumpre. Acho que ajuda até na disciplina, né? De começar a introduzir mesmo pra sua vida. Então, por exemplo, vou começar a fazer 2 vezes na semana. Pessoa que já fala assim, não. Ou então aquela questão do 8 ou 80. É muito pior ser 8 ou 80 do que você manter o equilíbrio, né? Então, assim, vou começar, a pessoa vai e faz 5 vezes na semana. Exercício e que seja, né, dieta e tal. E aí, de repente, a pessoa vai, larga tudo. Larga tudo. Por quê? Porque realmente foi muito difícil de manter uma mudança muito brusca em pouco tempo. Então, assim, faz toda a diferença. Agora, a pessoa que não, vou começar com 2 vezes na semana, vou começar a acordar mais cedo, vou, né, começar a fazer dieta de segunda a sexta, que seja. Mas, às vezes, era uma pessoa que bebia dia de semana, que comia. Então, assim, vai aos poucos e cada pessoa é cada pessoa. Não tem como, né, a gente falar assim, fazer um padrão. A questão é realmente de melhorar os hábitos, porque todo mundo sabe o que é errado. Todo mundo sabe que comer hambúrguer todo dia é errado. Todo mundo sabe que beber bebida alcoólica... Então, começa assim, por esses, né? Exato, começa pelo básico. Por aquilo que você já tem consciência, mas mesmo assim você faz. Exato, né? Então, assim, eu acho que o básico, assim, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que tem que se exercitar mais. Todo mundo sabe que tem que comer menos, né? Dessas exceções. São exceções, não é à toa, não são regras, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguindo ter essa conscientização já vai fazendo toda a diferença. Me fez até pensar numa proposta aqui pro ouvinte. Já que a mudança de hábito não pode ser tão repentina, até porque ela acaba não sendo duradoura, se a gente tentasse criar a cultura do dia saudável, não da dieta da lua, nem nada, mas assim, olha, 2 dias da semana você vai se propor a ter uma alimentação mais saudável, ter mais consciência do que você tá comendo. 2 dias da semana você vai fazer atividade física e vai abrir mão de fazer alguma coisa que não é tão saudável, que não é tão legal. Aí depois de um tempo você passa pra 3, depois de um tempo você passa pra 4. Fica menos doído, né? Exato. E a pessoa vai vendo que não é tão difícil assim, né? E vai vendo que talvez no lugar dela ir ao supermercado num sábado à tarde com fome, vale mais a pena ela ir num sábado de manhã ou num domingo de manhã na feira, né? Já depois do café da manhã, e aí comprar os alimentos que ela precisa realmente. E às vezes não fugir precisa do ir pastel. E às vezes ela não precisa ir na feira. Tem hortifruti em supermercado. Doutor, eu moro num grande centro, eu moro em São Paulo, eu moro em BH e a feira é a X quilômetros da minha casa. Mas eu tenho um supermercado lá de casa, poxa, lá vende fruta, lá vende verdura, lá vende escolhas melhores. E vende outras coisas também que são extremamente tóxicas pra gente e que eu como, Fernanda come, Samantha come, porque vivemos numa sociedade, mas a gente também escolhe o que vai comer e quando vai comer. Né? Então, assim, ela pode escolher uma verdura no supermercado, ela não precisa necessariamente ir à feira. Sim, com certeza. Levantando uma polêmica que nunca se comeu tão mal e se viveu tanto. É uma frase já que está sendo repercutida na internet por conta de um documentário Cooked que tem no Netflix. Recomendo, altamente reflexivo. Acho que vale muito a pena assistir. Eu e Nanda já assistimos. Mas aqui fica aquele pensamento. Como que funciona esse paradoxo, né? A gente come mal e vive mais? Até quando? E como que a gente vive? Pois é, às vezes as pessoas vão viver mais, só que vão viver com pouca qualidade de vida. Vão sobreviver ali mais, né? A medicina consegue conservar a pessoa viva, só que doente, em cima de uma cama. Então, assim, nem sempre é tão bom esse viver mais. Por que a gente não pode fazer melhores escolhas, combinar com a gente mesmo, às vezes, antes de sair de casa, né? Quais escolhas vão ser melhores a partir de um conhecimento adquirido. E com isso, poder viver não só mais, mas melhor, né? Viver com saúde, viver convivendo com as pessoas, aproveitando o dia, aproveitando o trabalho, aproveitando as viagens, né? E não só tá vivo ali, vegetando. Só sobrevivendo, né? Exato, porque assim, é tudo sensacionalismo,
né, gente? Assim, fazem um documentário no Netflix, fazem alguma coisa assim específica. Pra quê? Pra poder falar que, não, agora o leite é que é o vilão. Agora a carne é que é o vilão. Glúten. Agora, exatamente, o glúten. E quando a gente para pra pensar no macro, na sociedade, no geral, a gente não pode pensar de forma tão isolada assim. A gente tem que pensar o que é bom, o que a gente sabe que funciona. Frutas, legumes, verduras. A gente sabe que isso tem fibra, que tem mineral, que tem vitamina. Isso é qualidade de vida. E aí a gente vai e aí fala, não, porque agora não pode comer tal coisa. As pessoas são diferentes, sim. Claro que existe essa individualidade, mas o básico, né, esse geral, é pra todo mundo. Todo mundo sabe o que a gente, igual a gente falou anteriormente, a gente sabe o que faz bem e a gente sabe o que faz mal. Então, assim, a indústria vem pra poder realmente fazer as pessoas ficarem confusas. Pensar que, às vezes, um produto que nem é alimento seja melhor do que uma comida, né? Então, assim, porque vai e coloca lá uma frase de sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Gente, pode ser melhor? Pode ser melhor, mas jamais vai ser melhor do que um alimento, entende? In natura, por exemplo. Eu sempre mexo com a Nanda na hora que a gente vê alguma coisa sem glúten, sem lactose, sem sódio, sem açúcar. E sem sabor. Aí você fala assim, né? Sem sabor. O que tem aí, né? Tipo... Não restou nada. Eu falei assim, é melhor comer um hambúrguer, melhor comer um podrão ali do seu Zé da esquina, que eu sei que tem uma alface, tem um tomate. Outra coisa que eu fico, assim, um pouco chocada com as pessoas perguntando é, por exemplo, você chega a ler o rótulo, aí você vai lendo um monte de ingredientes que você nem sabe, né? Assim, a gente que é da área, a gente até sabe o que é porque a gente estuda os adoçantes e tudo mais. Mas quando que um alimento que você não sabe nem o que tem ali vai ser melhor? Não tem comparação. Você nem sabe o que é o nome daquilo, você come sem ver. Isso quando não vem no rótulo, 100% natural. Aí você olha, aí você vai assim, natural de onde, né? Porque tem a quantidade de elemento químico. Deixa eu pegar aqui um emulsificante, um pé de emulsificante. Não tem como, faz sentido, cara. Muitas escolhas que a gente faz no dia a dia são baseadas na sensação que a gente tem depois de comer aquele alimento, né? Ou a sensação que a gente tem depois de fazer tal atividade. Eu me sinto bem se eu ficar descansando com a perna pra cima, comendo uma batata frita, né? A sensação imediata que a pessoa vai ter ali. É uma recompensa que o cérebro dela ali dá pra ela. Mas será que se ela tentar enxergar, assim, conscientemente que ela pode ter uma sensação boa, por exemplo, depois de tomar um banho quente, ou depois de que ela corre, ou depois, por exemplo, correr atrás do filho, ou depois que ela dá uma volta num local bonito, ela pode ter uma sensação parecida com aquela de ficar com as pernas pra cima, ou que come uma fruta bonita, né? Ou que come um legume preparado ali com ervas, ela vai ter uma sensação parecida com aquela batata que ela comeu? Então ela pode começar a inserir no hábito dela, na rotina dela, aquelas atitudes diferentes do que ela tá acostumada e ter a mesma recompensa, ter a mesma sensação ali do cérebro dela. Eu acho que a diferença, muitas vezes, é porque quando a gente come esses alimentos, né, esses que dão prazer, eles dão muito de imediato, né? Então, assim, você vai lá, come um biscoito, por exemplo, recheado, e aí, questão de segundos, o que você quer? Quer comer mais. E aí começa, às vezes, virar, não nenhum nesse caso, mas alguns sim, de compulsão ou de comer sem ver o que tá comendo. Então as pessoas vão comendo tão rápido, que nem mastigam. Então quando vê, comer o pacote inteiro, por exemplo. De tão imediato que é ali a sensação de necessidade mesmo, de suprir algo, às vezes, que ela realmente tá precisando. Então tá tão cansada, tá tão estressada, né? Chegou em casa, botou a perna pra cima, tá ali naquela sensação de recompensa mesmo, que é algo pra recompensar o dia estressante dela. Então eu acho que acontece muito isso, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa entende que fazendo um pouco diferente de ir correr às vezes com o filho e fazer um legume, às vezes não é no imediato, mas a longo prazo, o benefício que aquilo vai trazer pra ela e como vai mudar a vida dela, de realmente às vezes chegar em casa, não vai chegar às vezes tão estressada quanto antes, porque vai ter mais disposição, vai funcionar tudo melhor. Grande parte reclama, né, às vezes de mau funcionamento do intestino. Então tudo isso mudando, acaba realmente sendo aquele ciclo do bem, né? De mudando uma coisa, vai mudando a vida da pessoa. E ela não vai descontar uma sensação ou um estresse no alimento. Exato. Né? Então vai diminuir a compulsão, porque a causa daquela compulsão não era a fome, não era a escolha do que vai comer. Na verdade, é ali um estresse, um nervoso, uma ansiedade, e que ela
tem que procurar tratar isso para não prejudicar o corpo dela. Mas para isso a pessoa tem que ter a consciência de fazer essas escolhas, até do que ter dentro de casa de alimento. Do que vai comprar no mercado, né? Porque Sim. a partir do que você compra, que tem na sua casa. Se você não compra, não tem. Você tem que se ajudar, né, a fazer melhores Não escolhas. ir pro mercado com fome. Eu sempre falo isso, é pior. Não vai pro mercado com fome, porque você compra sempre coisas a mais que não precisa. Então, às vezes, essas coisas pequenas, né, que fazem toda a diferença. E você acaba comprando coisas que vão te dar ali o prazer enquanto tá comendo, né? Ou enquanto tá fazendo ali aquela atividade, e que talvez as melhores opções sejam as mais difíceis para você de fazer mesmo. Exato. Ou sejam as escolhas que você tem que fazer e que vai ter a recompensa ou a sensação de bem-estar depois que você já acabou de fazer ou depois que você já acabou de comer. Então, assim, não sentir o estômago tão pesado, não sentir dor no estômago, né? Tem gente que fala assim, não, quando eu como salgadinho me dá dor no estômago, então eu tô com um problema. Não, o seu problema é comer o salgadinho, né? Então, assim, para de comer o salgadinho que vai resolver o seu problema. Você não tem que tomar um remédio, você não tem que fazer uma endoscopia, né? Você tem que parar de comer o salgadinho. Pessoas esquecem muitas vezes que o local que a gente sente prazer ao comer é na boca. Então, por que mastigar e engolir esse alimento tão rápido? Se o único local que a gente sente prazer é na boca. Porque as pessoas não sabem cozinhar. Exato. Ficam fazendo um monte de porcaria, umas gororoba, e falam assim, olha só como é que gostoso. Não, mas eu digo até do próprio alimento que tá pronto, que né? é exceção, exatamente. Por exemplo, por que comer um biscoito? Vai comer um biscoito recheado algum dia. Então, por que comer ele em 2 segundos? Se o único local que a gente sente o prazer é aqui, na papila gustativa. Então, não faz sentido nenhum a gente engolir tão rápido. É porque, às vezes, de fato, a pessoa não sabe nem o porquê que ela tá comendo aquilo. É a questão exatamente a questão que a gente falou, da recompensa, né? Então, assim, nem entende. Realmente querendo tampar um buraco, né? Às vezes de estresse, de recompensação, que a pessoa só vai comendo e nem tá saboreando o alimento em si, entende? Então, assim, que seja do alimento aí que é exceção, que seja do alimento do dia a dia, a questão da mastigação, ela tá total envolvida com a questão do prazer do alimento. Sim. E aí a gente vê as pessoas com o comportamento em relação à comida realmente todo... Destruído, exatamente. Tá aí até uma boa ideia de um papo, hein? Chamar um que realmente saiba cozinhar e juntar alguma nutricionista pra gente abordar isso. Pô, será que as pessoas estão comendo mal porque não sabem cozinhar? Tipo, comem tão rápido porque, vamos ser bem sensato. Tem uma galera que não sabe cozinhar, aí chega pro filho, chega pra criança e fala assim, não, como isso daqui é gostoso. Mas, tipo, não é gostoso. Não é gostoso porque ele não sabe fazer. Porque tá salgado, porque não tem gosto nenhum, porque N coisas. E ficar mostrando, olha, o que é gostoso porque eu tô falando, não se torna gostoso porque eu tô comendo. Ou o que é gostoso pra mim pode não ser pra você, né? Então, assim, tentar achar qual a sua própria recompensa, né? Qual o gosto, qual o paladar que você acha gostoso. E aí tentar fazer um alimento saudável, natural, com aquele paladar que você acha gostoso, né? Assim, pode ser uma forma de conseguir criar o hábito de comer melhor, né? De comer alimentos mais saudáveis. Sim, e eu acho que às vezes também dissociar o alimento aos sentimentos. É claro que é cultural que, eu como a broa que, né, me lembra minha avó, eu vou na casa da minha avó. Não, é claro, vou lá, eu vou comer e é maravilhoso. Mas o tempo todo a gente associar o nosso sentimento com a comida... Toda broa que ele comer lembra a avó? Não, exatamente, tá errado. Tem alguma coisa errada. E aí Ou a gente querer tem que comer tratar. broa o dia inteiro. Exato. Ou então, né, sei lá, terminei com o namorado, vou me encher de brigadeiro, né? Então, sempre teve muito essa cultura de associar muito o tempo todo sentimento com alimento. E não pode, né? Na verdade, assim, não. A gente tem que pensar a comida, a gente tem um momento certo de se alimentar, de se nutrir, mas é óbvio, final de semana, uma vez ou outra, a gente vai tomar um vinho, vai comer uma pizza e tá tudo bem, sem problemas. A questão é, o tempo todo, chegou, tem que ter recompensa, o alimento como recompensa, é obesidade, é diabetes, é algum problema tá realmente... aí a sua recompensa. Exato. Vai tomar um remedinho todo dia de manhã, todo dia antes de dormir. E aí o porquê? A gente tem que pensar na causa, né? A gente aqui, como profissionais da saúde, a gente tem sempre que pensar na causa. Às vezes uma terapia, né? Às vezes não, né? Sempre. Sempre. Eu sempre falo também, 100% das vezes. Então é terapia, é procurar medidas mesmo, né? Pra identificar o que é essa causa, o porquê que tá tendo toda hora
essa recompensa. Se expressar, né? Tentar ter um entendimento próprio de por que tá fazendo aquilo. Então, assim, você já tomou a consciência de que quando você fica entediado, você quer comer um doce. Ou quando você fica entediado, você fica ansioso porque não tá fazendo nada. E aí você quer preencher de alguma forma o seu tempo e acha que tem que preencher a boca, né, comendo. Então, assim, nem sempre. Você pode preencher o seu tempo lendo um livro, pode preencher o seu tempo jogando um joguinho, pode preencher o seu tempo conversando com alguém, pode escutar um podcast, né, assim, você pode preencher o seu tempo de outra forma que não comendo, pode aliviar a sua ansiedade brincando com seu filho, ou ligando pra sua mãe perguntando se tá tudo bem, você pode fazer uma meditação, pode arrumar um tempinho ali, não, esse período do dia eu vendo menos na minha loja, então compensa mais eu fechar ela naquele momento e ir fazer lá uma luta, extravasar a minha ansiedade, né, tomar um banho e voltar, que eu vou estar muito mais bem disposto pra vender, vou estar muito mais animado ali pra poder passar o dia e não vou estar fazendo mal pro meu corpo, vou estar fazendo bem pro meu corpo. E uma coisa assim que você tava falando da recompensa, é que muitas vezes a recompensa passa a ser prejudicial, né? Então, assim, se tudo que você vai fazer, você já pensa na recompensa antes de fazer, isso aí já é um vício, né? E às vezes a pessoa pensa em vício, pensa só em droga, álcool, ou alguma atividade ruim, né, que ela tá viciada em fazer, sei lá, tem gente que fala, não, é viciada em videogame, ou viciado em sexo, né, assim, tem gente que tem como uma coisa pejorativa do vício, né, assim mesmo. Realmente, é uma coisa ruim o vício, mas nem sempre é uma atitude que você vai ter que as outras pessoas enxergam como vício. Às vezes o seu vício pode ser de pensar na recompensa que o chocolate vai te trazer de bem-estar depois que você come. E aí você fica viciado em chocolate porque você sempre quer aquela recompensa, né? Então, assim, tentar perceber, tomar essa consciência e tentar ali treinar o seu cérebro para tirar da rotina aquela recompensa antes da atitude. Então, assim, não é fácil, né? Mas é possível, principalmente buscando ajuda. E falando não, né? Muitas vezes falando não também. Porque, às vezes, principalmente quando a gente pensa numa mudança de estilo de vida, no início não vai ser tudo. Por mais que a gente tente adequar ao máximo a realidade da pessoa, por mais que a gente tente ao máximo comer bem, fazer tudo isso, é diferente do que ela estava habituada. Então, vai falar alguns nãos, né? E acho que tá tudo bem, né? A gente não fala sim o tempo todo pra tudo, né? A gente vai trabalhar muitos dias sem querer trabalhar, né? Então, assim, as pessoas entenderem que não são crianças mais, né? Também. Que também tem que ter, assim como elas falam não pras crianças, também vai falar não pra gente, né? Pra nós mesmos. Acho que tem que falar. Inclusive, assim, a gente fala muito não pra outras coisas. E por que pro alimento não? A gente fala não pro alimento saudável, porque ele não tá na mídia. E a gente deveria falar sim pra ele, não pro alimento rotulado, né? Que está na mídia. Só um adendo aqui, na hora que eu falei em relação à terapia, falei que a terapia é pra todo mundo. Sim, eu acho que a terapia é pra todo mundo, porque se a gente mexer lá no dentro, lá na nossa história, a gente vai achar um monte de porcarias que a nossa história fez com que a gente guardasse ali e geram ações enquanto adulto. Então, senhor ouvinte, não acredite ou tenta desmistificar isso da sua cabeça, que terapia é coisa de maluco, tá? Isso já caiu por terra, isso não é coisa de maluco. E se for, todos nós somos malucos, porque se olha no espelho, para e analisa. Se você é 100% normal, se você é 100% capaz de viver sob pressão o tempo inteiro, se você não dá uns piti, uns nervosismo do nada que você para pra pensar, pô, por que eu fiz isso? O ato de pensar o porquê que fez isso, existe um profissional que te ajuda a chegar a essas respostas ou a buscar essas respostas, que chama psicólogo. Então, fazer escolhas melhores depende também de quem você é, de onde você tá, né? Do porquê que você faz escolhas ruins. E de novo a gente vai bater naquela tecla do autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer e você precisa se questionar. E não é nada fácil, tá? Quanto mais você se questiona, pior fica algumas vezes, né? Tipo, você vê que você é frágil
Demais até. E porque todo mundo tem problema, né? Sim. Quem não tem problema, né? Eu tenho problemas, no plural. Exato. Então, assim, a pessoa que realmente fala, não, só pra... Não tenho problema. Não acredito, não existe uma pessoa que não tem. Ousaria dizer que esse é um problema. Exato, Fato de mas você não perceber que você tem problema, isso mostra o quão sério é o seu problema. E falando em problema, tem gente que fala assim, não, eu não faço melhores escolhas, né? Eu não como, eu não tenho tempo de ir no supermercado e ficar lá escolhendo o legume, a fruta, a verdura, porque eu tenho muitos problemas em casa, porque eu tenho problema no trabalho. Então, assim, não adianta colocar a culpa no outro, né? Então, assim, pra você fazer melhores escolhas, você tem que priorizar você, priorizar a sua família, por exemplo, priorizar a sua saúde, e aí, independente de ter problemas ou não, porque problemas todo mundo vai ter em algum momento. Em todos os momentos. Em todos os momentos, né? Então, assim, uma hora vai ser um tipo de problema, outra hora vai ser outro. Então, isso não pode ser uma desculpa pra você não se cuidar, não fazer melhores escolhas, né? A pessoa pode, eu vou procurar resolver esse problema pontual e com isso eu vou ter mais tempo de fazer melhores escolhas. Tudo bem, mas tenta já ir fazendo melhores escolhas agora, né? Aos poucos e melhorando aos poucos e progredindo aos poucos, pra quando você conseguir resolver esse problema, você tá melhor. Sua saúde já tá melhor pra conseguir superar os próximos problemas. Sim, eu costumo falar que é assim, às vezes, né, sua vida realmente tá péssima. E aí eu sempre me questiono, né? A sua vida já está péssima. Então, continuar comendo mal vai melhorar alguma coisa? Então, assim, eu sempre questiono, não, se já tá tudo ruim, pelo menos que você consiga melhorar a sua alimentação, porque vai ser menos um problema que você vai ter daqui a pouco, entende? Se já tá tudo ruim, você acaba melhorando um pouquinho. Você sai do tudo ruim e tá um pouquinho menos ruim. Uma coisa legal que a Nanda falou que me veio. A gente tem que se tornar agente ativo das nossas mudanças. Terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade. Eu como mal porque fulano não me ajuda. Eu não faço atividade física porque não sei, meu filho não deixa. Ok, a gente sabe que todo mundo tem responsabilidade. E eu não tô dizendo que essas responsabilidades são superficiais, que elas não têm que ser cumpridas. Mas terceirizar essa responsabilidade é meio que imprudência da gente com a nossa saúde, sabe? A gente tem que ser mais ativo de falar assim, não, eu vou comer isso porque eu quero. Eu não fiz atividade física porque eu não coloquei como prioridade fazer atividade física. Porque no dia que o médico virar e falar assim, olha, se você não fizer atividade física ou se você não mudar a sua alimentação, você tem 1 semana de vida, eu duvido que alguém não vai colocar isso como prioridade. Que vai falar assim, meu filho tá chorando. Deixa o moleque chorar, daqui a 1 semana eu vou morrer, eu tenho que melhorar isso daqui. Meu marido não consegue fazer a janta, eu tenho que ir pra casa fazer a janta, por isso que eu não faço atividade física. Se o médico falar, se você não fizer atividade física, você vai morrer, ou se um anjo aparecer no seu quarto falando isso, eu duvido que você não vai deixar seu marido, sua esposa, ou seja, quem for com fome, porque você não vai fazer atividade física. Você vai estabelecer aquilo como prioridade. E às vezes a gente não tenta se camuflar nesses afazeres do dia a dia e acaba prejudicando a nossa saúde, a nossa alimentação, porque a gente não vira agente ativo da nossa vida, né? E às vezes tentar focar na solução, né? E não no problema. No lugar de você colocar a culpa em alguém, você fala assim, não, eu não tô fazendo atividade física porque eu tô trabalhando muito, e aí eu chego em casa, tenho que cuidar da casa, das pessoas que estão lá e tal. Chama essas pessoas pra fazer uma atividade física com você vai ficar junto com elas, né? Chama elas pra poder te ajudar a arrumar a casa, pra vocês poderem fazer uma caminhada depois, ou sai direto do trabalho, fala assim, vou atrasar meia hora. Você segura as pontas aí que eu vou atrasar meia hora. Faz a sua atividade física, ou compra os seus alimentos saudáveis para você preparar em casa, né? Então, assim, tenta fazer essas escolhas antes de você já estar no meio da situação, né? Então, assim, às vezes se programar, colocar lá no alarme, na agenda, comprar legumes, né? Ou levar o tênis pro trabalho para voltar caminhando. Então, assim, tentar ir se educando para se ajudar a fazer melhores escolhas, a cuidar melhor da saúde. Não usar desculpa, né? Parar de ficar colocando desculpa nas coisas. Assim. Não esperar as coisas acontecerem
verem pra você falar, ah, não deu. Ah, foi culpa de alguma coisa, né? É porque o ano novo de 2021 já tá aí, né? Então, se a gente na terça-feira ainda não conseguiu trocar de roupa pra ir pra academia, uma coisa que você prometeu há 5 anos atrás, tem problema não. 2021 tá aí, vai ser mais um ano que se passou e você não se tornou um agente ativo. Você não foi fazer uma caminhada, você não foi melhorar a sua alimentação, você continua comendo porcaria e você vai chegar lá na frente e vai assim, ai, por que a vida foi tão cruel comigo? Ai, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que agora eu tenho que tomar um monte de comprimido? Eu não gosto de tomar comprimido. Né? Tipo, não quis tomar uma alimentação, não quis tomar saúde, ter atitudes saudáveis, vai tomar remédio. Inclusive, esse é um podcast que a gente vai gravar por esses dias aí, se preparem. E isso de parar, né, de colocar desculpa nos outros, eu vejo muito frequente, eu não consigo fazer dieta, porque minha mãe faz bolo todos os dias. Exatamente essa ideia da terceirização, né? Quem tá fazendo dieta, ou então quem tá comendo, tentando mudar o hábito, óbvio que você quer o bem pra todo mundo da sua família, óbvio que você quer que todo mundo comece a mudar também de estilo de vida. Mas, se você já tá fazendo, se você já tá criando esse hábito, não vai usar como desculpa, o bolo tá lá, você consegue falar um não, né? Assim, você consegue falar um não, você consegue realmente mudar o seu hábito. E às vezes, você mudando o seu hábito, sua família vai ver, olha, ela tá mais saudável, tá melhor, tá se sentindo bem, tá mais disposta, e aí às vezes acaba influenciando outras pessoas, né? E até refletir, né? Às vezes eu não consigo falar não pra esse bolo aqui que ela fez, ou pra torta que ela fez. Mas por que não consegue falar não? Não diz que é porque ela fez, mas para e reflete. O que me obriga a comer aquela torta? Aquela torta tá me amarrando na cadeira e pulando na minha boca? O que me faz realmente pegar? Qual a sensação que eu tenho? Quais as emoções envolvidas? O que vai acontecer se eu não comer, né? Então, assim, tentar pensar, não, eu como esse bolo porque senão a minha mãe vai ficar chateada, vai achar que eu não gostei do bolo dela. Sim. Né? Então, explica, mãe, tô tentando ter uma alimentação mais saudável e tal, tudo bem, você pode continuar fazendo, mas eu vou comer só um pedacinho. Mas não é porque eu não gostei. Ou não é porque eu não gosto da senhora. Pessoas mais antigas que é desfeita você não comer na casa dela. Você até pode falar, não, eu gosto de você, eu gosto do seu bolo, mas eu tô com esse propósito nesse momento. Eu não posso comer porque eu tenho um plano alimentar que eu preciso seguir, porque meu exame não tá legal, ou porque eu simplesmente me propus a não comer. Eu quero viver mais pra aproveitar a companhia da senhora mais, né? Então, assim, vamos melhorar. Ou então, eu posso comer um pedacinho pequeno desse bolo da senhora, mas se a senhora substituir aí uma parte do açúcar por uma fruta, ou então diminuir a quantidade de farinha branca, eu vou poder comer um pedacinho maior. O que você acha de melhorar essa receita? Né? Então, assim, pra gente poder comer um pedaço maior juntos. Então, assim, tentar ir trabalhando isso também, que você vai acabar ajudando as outras pessoas, principalmente as pessoas que você ama, né? E conscientizando, né? Você vai educando as pessoas ao seu redor, que às vezes a avó não sabe, não tem a consciência que a quantidade de açúcar que ela coloca pra fazer um bolo, talvez, poxa, vó, se eu colocar a metade, o bolo continua fofinho e não fica tão doce. E acho que entender também muito bem o que é a regra e o que é a exceção. Que um pedacinho ali não vai matar ninguém, né? Mas assim, realmente o dia a dia, porque às vezes a família inteira tem um péssimo hábito alimentar, e aí você decidiu, eu quero comer bem, quero começar a comer bem. Você vai ser a diferente dentro de casa. Vai ser criticada. Vai ser criticada, vai toda hora alguém tá te oferecendo alguma coisa, muitas vezes. Então, assim, ter essa percepção faz toda a diferença de que o propósito também pode ser pra você. E às vezes você fazendo isso pode trazer vários benefícios pra sua casa, porque pode estar influenciando. Mesmo que no início vire crítica, depois acaba que o exame às vezes não tá legal, ou então, nossa, não tô conseguindo nem andar direito porque tá muito obesa, de repente. Então, assim, uma pessoa consegue, né, influenciar as outras e às vezes trazer esse benefício pro geral. Foi legal você tocar no ponto de regra e exceção, que teve algum episódio pra trás que a gente comentou. Ir num aniversário pra Fernanda e pro Felipe e pra Fernanda é uma exceção. A gente não tem um aniversário todo final de semana. Então, a gente vai no aniversário, a gente pode escolher... Não, beleza, poxa, eu vou comer esse bolo aqui porque eu não como todo dia. Eu não tenho esse bolo pra comer todo final de semana. E na casa dos meus avós, eu não tenho a comida que eles fazem todo final de semana ou todo dia. Então, eu posso comer um pouco a mais porque é uma comida de exceção. Diferente daquela pessoa que vive com a avó
é uma regra. Ela tem aquela comida constante, ou aquela pessoa que tem uma rotina, uma vida social extremamente ativa e tem aniversário sexta, sábado e domingo todos os finais de semana. Então ela já começa a ter uma noção do que é regra e o que é exceção. Ter um aniversário para essa pessoa todos os dias não é exceção, é regra, né? Então a pessoa ter essa consciência é bacana. Perfeito. E uma coisa que a gente comentou em off aqui antes de começar a gravar e que ficou faltando a gente falar, foi que nem sempre o tipo do alimento vai ser uma pior escolha. Por exemplo, nem sempre um brigadeiro é pior do que um legume, né? Depende da situação que você tá, o local que você tá. A forma que esse legume foi feito, porque ele pode entupir de creme de leite e queijo. Ou fritar, né? Tipo, colocar ali numa gordura. Então, assim, nem sempre vai ter, na verdade, quase nunca, né? Vai ter, tipo, um alimento pior do que o outro. Não existem alimentos vilões e mocinhos. O que vai existir vai ser um equilíbrio daqueles alimentos, as quantidades daqueles alimentos. Então, assim, as escolhas que você vai ter que fazer nem sempre vai ser entre um alimento e outro. Vai ser entre o melhor horário, a melhor quantidade. O contexto, no geral, né? Sim. Eu acho que o que vai realmente fazer toda a diferença é quando a gente pensa, existem pessoas que engordam comendo comida, arroz, feijão, e existem pessoas que emagrecem comendo um brigadeiro de vez em quando. Então, é sempre exatamente entender que a gente vai sempre comer de tudo, mas a gente não vai comer tudo. Então, assim, de tudo um pouco, né? Então, eu acho que é um pouco ter uma alimentação saudável, ok. E aí, chegar um momento, eu tenho muita vontade de comer um doce, comer um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro. E não vai ultrapassar, né, a questão calórica, enfim, né, da dieta, desse déficit. Então, assim, é sempre um equilíbrio mesmo. Na minha adolescência, eu sempre ficava assim, não, eu tenho que escolher um alimento mais saudável pra comer. Aí eu ia lá, comia, tomava um copo de leite. Aí continuava com vontade de comer algum doce. Aí ia lá, comia uma banana. Aí continuava com vontade de comer um doce. Aí ia lá, comia um biscoito. Continuava com vontade de comer um doce. Se eu tivesse ido direto no brigadeiro, ia ser melhor, né? Então, assim, a gente tem que saber também as situações que vão dar realmente aquela recompensa que a gente tá precisando e fazer uma escolha, né? E não ficar fazendo várias escolhas ali, gastando as suas escolhas. Escolhas erradas. Com coisas que não é o que você quer. Realmente queria, exatamente. Até citar Thaís, né? Não me manda comer castanha quando eu tô afim de comer brigadeiro, não, que eu te tampo a castanha na cabeça. É igual receitinhas fits, né? Elas são muito bem-vindas. Algumas pessoas super, acho que as pessoas ficam satisfeitas, ok, matam a vontade de doce. Agora, tem outras pessoas que falam, você não me vem com receitinha fit pra me matar a vontade de brigadeiro, porque eu quero comer brigadeiro. Então, assim, é de cada pessoa também, né? Então, assim, eu acho que tanto da vontade, quanto, né, dessa questão da recompensa, quanto, assim, muito individual. Algumas pessoas, ok, outras, não. Na hora que eu tiver a fim de comer um doce, eu vou comer um doce com açúcar. E tá tudo bem, não é a regra, é a exceção. O que você vai fazer a escolha é assim, você vai cozinhar ali 1 quilo de brigadeiro ou você vai na padaria e compra um brigadeiro, né? Então, aí vai ser onde vai entrar a escolha. Exato. E qual o tamanho do seu brigadeiro também, né? Porque você pode comprar um brigadeiro que é o tamanho quilo, de uma bola de futebol, aí né? não adianta. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos aqui essa nutricionista, essa simpatia de nutricionista, Samantha Barros. E qual seria a sua mensagem, recadinho, puxada de orelha, voadora? Resumo do episódio. Eu acho que o que tem que ficar claro, bem evidente para as pessoas, é que a gente tem que sempre pensar em melhores escolhas, em boas escolhas. Por mais difícil, né, que seja em alguns momentos a gente entender o porquê, né, de estar melhorando os hábitos, de estar fazendo essas melhores escolhas, eu acho que a partir do momento que a gente começa a sair desse ciclo, né, de coisas ruins, de não se exercitar, de não se alimentar bem, a partir do momento que você consegue sair desse meio e começa a praticar algo diferente, é só benefício. Então, assim, fazer melhores escolhas, a princípio, é um pouco difícil, mas resistindo isso, eu acho que a gente só vai ter benefício. E justamente falando nessa dificuldade das escolhas, eu lembrei de uma situação que eu vivi na minha adolescência também, né? Então tinha as partes, assim, tenebrosas da adolescência, mas tinha também a consciência que eu comecei a tomar na parte espiritual, na parte religiosa, que, assim, eu nunca sabia qual seria a melhor escolha ou qual seria a melhor opção. E uma coisa que o movimento dos focolares falavam é que, assim, se você não sabe qual é a melhor opção, qual a melhor escolha ali numa situação, pensa em qual vai ser a mais difícil pra você. Então, uma pessoa que tá
fora de um hábito saudável, que não tem a rotina de praticar uma atividade física, o mais difícil para ela vai ser começar uma atividade física, vai ser comer um legume, comer uma fruta. Então, se você não sabe qual é a melhor escolha, escolhe a mais difícil para você e faz aquilo ali, né, focado, com consciência, que na maioria das vezes você vai acertar. O que vai ser mais difícil? Cozinhar um legume ou abrir um pacote de batata frita, né? Então vai ser mais difícil cozinhar um legume. Então deixa eu escolher isso, que vai ser uma melhor opção para minha saúde. Sim, e complementando, acho que a dica principal de fazer melhores escolhas é começar pelo básico. Começa pelo básico, que a gente falou aqui. Eu acho que você sabe a frequência que você bebe bebida alcoólica. Você tem consciência da quantidade de exceções que você faz na semana. Começa pelo básico. Tenta introduzir esses legumes. Tenta introduzir frutas. Tenta uma vez ou duas começar a atividade física. Tenta diminuir a frequência do álcool. Tenta diminuir a quantidade de iFood que você liga. Tenta diminuir o tentar básico. Várias vezes, né? Não é tentar uma vez, não consegui, nunca mais vou fazer. Exato. Ou nunca mais vou conseguir, eu não sou capaz. Não Começa assim. pelo básico. Começa pelo básico. Que todo mundo sabe o que deve ter em uma alimentação e o que não deve. Todo mundo sabe o que é regra e o que é exceção. E até se você não sabe, se você não tem essa consciência, o iFood, por exemplo, pega a fatura do seu cartão de crédito. Olha lá, conta quantas vezes você pediu iFood, quais dias você pediu iFood, em qual horário você ligou pro iFood. Ou quantas vezes eu bebi. Pô, anota no celular. Começa a ter esse controle anotado, porque realmente, às vezes a gente não sabe quantas vezes a gente bebeu. Fala assim, não, a última vez que eu bebi foi no Ano Novo. Não, mas teve um churrasquinho, né? Não, teve um aniversário terça-feira. Fica melhor de visualizar, né? Exato, pra você realmente ter o controle de quantas vezes você bebeu, quantas vezes você foi na academia. Porque às vezes você pensa, não, eu fui na academia 5 vezes no mês, foi 3 semanas direto, mas na verdade você foi 2 vezes no mês e olha lá. Fazer uma reflexão, né, assim, de avaliar ali, através de tópicos, quantas vezes você fez boas escolhas, quantas vezes você fez escolhas não tão boas. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o podcast ou não sabe como escutar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox, você pode mandar o link do YouTube para ele escutar, porque lá certamente ele já navegou no YouTube. Então entrem também no nosso site, escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo, muitas novidades estão chegando. E no mais, aquele abraço. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.